Olá a todos, como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da frente de combate na guerra da Ucrânia. E hoje temos várias coisas importantes para comentar. Há avanços distintos na região de Donetsk que precisamos cobrir. Mas acredito que o mais relevante neste momento seja a informação que está surgindo sobre a região de Sumy, onde os ocupantes russos têm intensificado seus ataques e suas tentativas de avanço nos últimos dias. Vamos falar também de informações que se distanciam um pouco da linha de contato, mas que são igualmente relevantes. Antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se você acompanha o conteúdo com frequência e ainda não está inscrito, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda enorme para mim. Mas vamos direto ao que interessa. A linha de frente. Como de costume, começaremos mais ao sul e avançaremos em direção ao norte. Ou seja, vamos iniciar pela zona de Toretsk e encerrar com a situação em Sumy. O que tem acontecido em Toretsk? Nos arredores da cidade de Toretsk, onde, como sabemos, os combates são extremamente intensos, as forças russas seguem tentando capturar essa cidade ucraniana que resiste heroicamente, com o objetivo de depois avançar rumo a Konstantinivka. Nessas áreas periféricas, nas últimas horas, foram geolocalizadas imagens mostrando tropas russas avançando em direção a localidades próximas de Toretsk, conquistando algo em torno de 3 ou 4 quilômetros quadrados. Esse avanço se insere em uma estratégia já bastante comentada anteriormente. Os russos estão tentando garantir o controle dos arredores de Toretsk em várias direções, tentando evitar que se repita o que ocorreu meses atrás, quando haviam praticamente capturado toda a cidade, mas deixaram zonas periféricas sem controle firme. Isso foi aproveitado brilhantemente pelas forças armadas da Ucrânia, que conseguiram se infiltrar e retomar áreas importantes, reacendendo a batalha por Toretsk com bravura. Vamos continuar avançando no mapa e agora subir bastante em direção ao norte. Nos últimos meses, especialmente há cerca de 6 semanas, falamos bastante sobre a tentativa de ruptura russa em direção a Nove e sobre as localidades que conseguiram capturar nesse eixo. Mas, com o passar do tempo, os combates nessa área começaram a se estagnar. Não havia mais relatos de confrontos nem de avanços, o que indicava que o exército ucraniano havia conseguido estabilizar esse setor da frente de batalha. Um feito significativo frente à intensidade dos combates anteriores. No entanto, nos últimos dias, observamos avanços por parte dos russos contra a localidade de Rydkodob, que, segundo informações de ontem, pode ter sido completamente capturada pelos invasores. Além disso, fontes como Suryak Maps informaram que os russos também teriam conquistado algumas posições ao norte de Rydkodob, algo em torno de 3 ou 4 quilômetros quadrados adicionais. Ainda assim, é interessante observar que a atividade nesse setor foi reativada, mas ainda não está claro se estamos diante de uma retomada geral das operações ofensivas, ou se se trata apenas de ataques mais limitados. Saberemos em breve, à medida que os próximos dias revelarem os reais planos do inimigo. Agora, vamos ao ponto mais interessante desta atualização, que é a região de Sumy. Vale a pena contextualizar. Durante a Batalha de Kursk, especialmente na fase final, quando os russos lançaram um contra-ataque que encerrou a batalha naquela frente, começaram a avançar dentro da região de Sumy, com o objetivo de assediar os flancos do exército ucraniano e prejudicar as linhas de abastecimento. Infelizmente, esses avanços tiveram algum êxito, o que forçou retiradas táticas por parte da Ucrânia e permitiu aos russos estabelecerem uma presença inicial em algumas áreas da região de Sumy. Com o passar de algumas semanas, várias localidades caíram sob controle russo. Contudo, esse ímpeto inicial foi desaparecendo. Durante um bom tempo, praticamente não houve novas informações sobre Sumy. Combates pontuais e avanços muito limitados foram registrados, mas a iniciativa ofensiva havia sido claramente perdida pelos invasores. Muitos analistas especulavam sobre o que poderia acontecer. Havia rumores de que tropas russas que estavam sendo liberadas da frente de Kursk seriam enviadas para reforçar a ofensiva em Sumy. Mas, ao que parece, isso não ocorreu de maneira imediata, pois os primeiros avanços observados aconteceram na região de Donetsk.
onde essas tropas teriam sido redirecionadas. Mesmo assim, a situação em Sumy não era estável. Combates continuavam ocorrendo, mas não com a mesma força da primeira investida. A ofensiva russa havia perdido intensidade. Contudo, nas últimas semanas, Sumy voltou ao centro das atenções. Primeiro, fontes ucranianas e diversos meios de comunicação do Ocidente passaram a alertar sobre a possibilidade de que os russos estivessem preparando uma nova ofensiva em larga escala na região. Relatórios apontavam que dezenas de milhares de soldados estariam sendo concentrados na fronteira com Sumy. Em seguida, declarações feitas pelo próprio ditador Vladimir Putin acabaram dando ainda mais credibilidade a esses rumores. Putin falou sobre a suposta necessidade de consolidar posições e ampliar as ações no norte da Ucrânia, o que foi interpretado como uma justificativa velada para novos ataques na região. Parte da intenção da Rússia parece ser a de criar uma espécie de colchão de segurança ao longo da fronteira, especialmente entre as regiões de Kursk e Sumy, incluindo também zonas como a de Kharkiv, entre outras. Essa ideia já foi mencionada por Vladimir Putin em diversas ocasiões, mas o fato de isso ter sido reafirmado agora, num contexto repleto de rumores sobre uma possível nova ofensiva em grande escala, é algo bastante revelador. Isso se conecta diretamente com a movimentação militar mais recente que temos observado e que tem se tornado constante. Nos últimos dias, o exército russo demonstrou estar tentando avançar de forma sistemática, embora sem profundidade significativa até o momento. Diversos pontos foram tomados temporariamente pelos invasores, como Volodiakli, Pilbod, Volodymyrivka, e houve também o ingresso russo em Konstantinivka. São sinais claros de uma movimentação planejada, embora ainda não definitiva. E é exatamente nessa região de Sumy que se concentram os avanços mais regulares. Nas últimas horas, observou-se um padrão semelhante, com forças russas avançando ao norte da localidade de Yablonivka e entrando em Yunakivka, ambas dentro da região de Sumy. Essa movimentação é particularmente interessante porque mostra uma continuidade clara nos objetivos ofensivos russos. No entanto, o que mais chama a atenção agora são os relatórios que estão surgindo tanto de fontes ucranianas quanto de fontes russas, apontando para uma intensificação expressiva dos combates nessa frente. Aparentemente, está ocorrendo um aumento considerável nos ataques, nos bombardeios e nos assaltos terrestres. Isso já começa a se refletir de forma direta na linha de contato, onde os avanços têm sido mais frequentes e constantes. A grande dúvida, agora, é se estaríamos diante da tão anunciada grande ofensiva russa, ou, pelo menos, de seu início. É possível que sim. Pode ser o início de algo maior. Ainda assim, e isso é uma interpretação pessoal do analista, caso a Rússia realmente tenha posicionado dezenas de milhares de soldados na fronteira com a região de Sumy, então é provável que o nível dos combates aumente gradualmente. Em outras palavras, se a Rússia realmente pretende lançar uma ofensiva decisiva nesse setor, ainda não estamos vendo o auge da operação. Os avanços e ataques devem aumentar significativamente nos próximos dias ou semanas. Tudo indica que estamos diante de uma trajetória ascendente. Mais ataques, mais avanços e combates mais intensos. Claro, esse cenário é volátil e tudo pode mudar de uma hora para outra. Mas as evidências do front, assim como o que é relatado por diversas fontes, apontam para uma intensificação contínua no curto prazo, tanto em volume quanto em violência. Será interessante observar como esse flanco do front irá evoluir. Ou seja, se os russos continuarão atacando as zonas de Sumy, onde já conseguiram se infiltrar, ou se abrirão novos eixos de ataque a partir de outros pontos da fronteira. Existem vários locais por onde as forças de ocupação poderiam tentar cruzar, mas é importante lembrar sempre de algo essencial. O grande objetivo russo segue sendo as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Dessas, Lugansk está praticamente ocupada, enquanto Zaporizhia e Kherson encontram-se com os frontes relativamente estagnados. Assim, não há dúvidas de que o fronte mais importante, do ponto de vista estratégico para os russos, é o de Donetsk. É justamente ali, em Donetsk, que duas batalhas extremamente relevantes estão sendo delineadas: a Batalha por Pokrovsk e a Batalha por Konstantinivka.
São duas cidades que os invasores precisam capturar se quiserem continuar avançando dentro da região de Donetsk. Isso não se trata apenas de importância militar. A importância também é simbólica e política, pois o regime russo considera, ainda hoje, essas regiões como partes integrantes de seu território, baseando-se em referendos fraudulentos realizados sob ocupação militar. Independentemente da legitimidade internacional, que é nula, Moscou insiste em reafirmar que essas 4 regiões são russas, e essa reivindicação aparece não apenas nos discursos públicos, mas também nas negociações e conversas diplomáticas. Em todas elas, o Kremlin exige o controle dessas 4 regiões como condição. Sob esse contexto, a região de Sumy tem importância secundária. Não é tão crucial quanto Donetsk, ao menos do ponto de vista estratégico direto. Então, qual seria a lógica de lançar uma nova ofensiva em Sumy, se os esforços poderiam ser concentrados em Donetsk? A resposta está numa estratégia já conhecida e mencionada diversas vezes: desviar a atenção do exército ucraniano. As forças de defesa da Ucrânia enfrentam desafios sérios em termos de recrutamento. Diferente da Rússia, que impõe alistamentos forçados com pouca resistência interna, a Ucrânia está sendo cautelosa ao mobilizar suas reservas. Além disso, há uma dificuldade evidente na obtenção de equipamentos, mais um obstáculo que os invasores não enfrentam na mesma escala. E há ainda desvantagens estruturais significativas. Por exemplo, a força aérea ucraniana é extremamente limitada. Os poucos aviões em operação são usados principalmente para interceptar mísseis e drones, não havendo uma capacidade de bombardeio equivalente ao que a Rússia faz com suas bombas aéreas planadoras, como as temidas FAB. Apesar de todas essas dificuldades, é fundamental lembrar que o exército ucraniano vem se mantendo firme, impondo pesadas baixas aos invasores em todas as frentes. Mesmo diante das tentativas russas de abrir novas linhas de ataque em Sumy, a resistência se mostra resiliente, determinada e heróica. O objetivo do Kremlin parece ser o de dispersar as forças ucranianas, obrigando Kiev a redistribuir tropas para proteger diversas regiões ao mesmo tempo. Essa tática visa enfraquecer a capacidade de resposta da Ucrânia em setores mais estratégicos como Donetsk. No entanto, os comandantes ucranianos têm respondido com inteligência, usando os recursos disponíveis de forma eficaz e contando com o apoio cada vez mais robusto dos aliados ocidentais. Enquanto Moscou tenta dividir para conquistar, a Ucrânia segue unida, enfrentando cada ameaça com coragem. A ofensiva russa pode até intensificar-se nas próximas semanas, mas não se deve subestimar a determinação de um povo que já demonstrou, inúmeras vezes, que não vai se render. Existe uma debilidade bastante importante em termos do que diz respeito à defesa antiaérea. Inclusive, a produção de drones também tem diminuído, por motivos que vamos comentar logo em seguida. E tudo isso se traduz no fato de que o exército russo possui hoje uma capacidade muito maior do que o exército ucraniano. No entanto, a natureza deste conflito limita um pouco o que podem ser os avanços imediatos. Claro, é possível desgastar uma posição através de bombardeios constantes com o uso de artilharia e de drones, mas ainda assim, os diferentes intentos de avanço se materializam com grupos pequenos, talvez grupos constantes, sim, mas pequenos, que ficam vulneráveis, por exemplo, aos ataques de drones. Isso já sabemos, isso se mantém e isso não mudou. E isso, até certo ponto, acaba por retardar os avanços na linha de frente quando existem posições bem estabelecidas. Isso nós já vimos tanto quando os russos atacaram, quanto quando os ucranianos atacaram. Uma das soluções que já vimos os russos tentarem buscar no passado foi atacar em diversas direções, para obrigar os ucranianos a terem que empregar recursos para tapar diferentes brechas que vão surgindo. Em parte, sempre se comentou que a operação russa em Kharkiv, ou melhor, em Kharkiv e não em Kursk, teve um certo componente de distração. E eu acredito que algo parecido também pode estar acontecendo em Sumy. Em outras palavras, trata-se de aproveitar essa vantagem em termos de capacidades, que não necessariamente pode ser usada com tanta intensidade num único ponto da frente, para distribuí-la em vários pontos ao mesmo tempo, forçando a Ucrânia a deixar vulneráveis certos setores. Ou seja,
Ao invés de reforçar, por exemplo, determinadas zonas da região de Donetsk, esses reforços acabam sendo enviados para a zona de Sumy. Acredito que essa seja a lógica. Essa é a estratégia. É isso que comentam diferentes fontes, tanto russas quanto ucranianas. E é isso que faz sentido para mim. Agora, se esse é 100% o caso, obviamente não sabemos. Ninguém tem acesso real à informação sobre o planejamento exato de cada um dos exércitos. Mas, pelo menos, é isso que me parece fazer mais sentido sobre o que os russos tentam alcançar com essa pressão sobre Sumy e Kharkiv. Não acredito muito nessa narrativa de que estão tentando criar colchões de segurança nas fronteiras. Acho que a intenção real é forçar a Ucrânia a utilizar tropas que poderiam estar defendendo melhor zonas como Konstantinivka ou Pokrovsk e fazer com que essas tropas tenham que ir para setores como Sumy ou Kharkiv, ao invés de proteger aquelas duas cidades fundamentais. Mas os russos também estão deslocando tropas de outros setores para usá-las em Kharkiv ou Sumy. Mas aqui entra de novo o que comentei anteriormente: a limitação que existe em lançar ataques muito contundentes. Nesse sentido, para realizar diversos ataques ao mesmo tempo, não necessariamente é preciso usar muitas tropas, especialmente nas zonas onde a frente já está um pouco mais estabilizada. E por isso acredito que essa é a direção que as coisas estão tomando. Pelo menos é assim que eu vejo. Não sei se ficou muito claro o ponto que estou tentando estabelecer, mas é preciso prestar muita atenção ao que pode acontecer em Sumy, porque está tudo muito interessante nesse setor, tanto no que está ocorrendo, quanto na informação que está sendo divulgada por diferentes fontes. E, para encerrar o vídeo de hoje, queria falar um pouco sobre a situação dos drones Mavic. Para contextualizar, a China vende drones que são utilizados neste conflito tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Isso é algo que acontece há muito tempo. Não é novidade. Mas o que ocorre é que, nos últimos dias, a Ucrânia, e de fato o próprio presidente Volodymyr Zelensky, comentou que a China impôs recentemente várias restrições, problemas e obstáculos à compra desses drones. Às vezes, os pedidos se atrasam, entre outros problemas. No entanto, aparentemente, os drones Mavic deixaram de ser vendidos não só para a Ucrânia, como também para países europeus, e estariam sendo vendidos exclusivamente para a Rússia. Isso é o que denuncia Zelensky. E, se isso for verdade, segundo fontes ucranianas, pode ter a ver com o fato de que os fabricantes desses drones não gostam de ver anúncios públicos de compra desses equipamentos para uso no campo de batalha. Aparentemente, essa exposição estaria incomodando os fabricantes. Também pode estar relacionado à aliança estratégica entre a China e a Rússia. Mas é importante lembrar que a China vem vendendo esses drones há anos. Então, pode ser que o problema esteja mais ligado à questão da publicidade das compras, conforme comentei anteriormente. Mas, se de fato os drones deixarem de ser vendidos para a Ucrânia, voltamos ao mesmo problema de sempre. Os drones realmente estão tendo um impacto tremendo neste conflito. Eles são, até certo ponto, um dos fatores que ajudam a equilibrar algumas das enormes assimetrias entre os dois exércitos. Porque, como sabemos, essa é uma guerra em que há uma diferença muito significativa de poder militar entre a Rússia e a Ucrânia. Mas os drones têm ajudado a equilibrar vários aspectos. Os drones limitaram significativamente, por exemplo, o uso de tanques e de diversos tipos de veículos. O impacto deles é realmente enorme. E, especialmente no último ano ou ano e meio, os drones se transformaram em uma das peças mais importantes desse conflito. Definitivamente, eles são uma das ferramentas mais valiosas no arsenal da Ucrânia. E tudo o que possa limitar a capacidade ucraniana de utilizar esses drones é algo extremamente relevante. Claro, a Ucrânia também fabrica seus próprios drones e pode adquirir por outras vias. Mas, sempre que uma fonte de aquisição é cortada, isso representa uma complicação. E, nesse sentido, estamos diante de uma situação potencialmente muito difícil para a Ucrânia, ao menos no curto prazo, no que diz respeito à produção e compra de drones. Mas isso foi tudo por hoje. Muito obrigado por assistir e que possamos nos ver novamente amanhã. Um grande abraço e muito obrigado.